Assim como fizemos com as aulas de fontes do direito do trabalho e os princípios do direito do trabalho, nessa aula nós vamos responder a questões sobre relação de trabalho versus relação de emprego. Serão 10 questões. Então, nós vamos colocar as questões aqui na tela, como a primeira está aí na tela para vocês. Eu vou dar 3 segundos para vocês pausarem o vídeo, tentarem responder e logo em seguida a gente vem com as respostas e com a justificativa da resposta correta e vamos ver também porque as outras alternativas não estão corretas. Então, a primeira questão ela fala o seguinte: de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, leis do trabalho, CLT, considera-se empregado. Então, a resposta aqui é a letra D. Toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. A letra A falava o seguinte: toda pessoa física ou jurídica. Aqui está o erro. Não pode ser pessoa jurídica, somente pessoa física. É o requisito da pessoalidade. A letra B falava o seguinte: toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, individual ou coletivo, com ou sem subordinação. Essa daqui é a parte errada. Com ou sem subordinação. Precisa ter subordinação. Se não tiver subordinação jurídica, não estamos falando da relação de emprego. Pode ter relação de trabalho, mas não é relação de emprego. A letra C fala o seguinte: toda pessoa natural que presta serviços de natureza eventual, aqui está o erro, é natureza não eventual. Ele fala até aqui, ou não ao empregador, mas não tem essa possibilidade de ser eventual, tem que ser não eventual. A letra E fala o seguinte: todo sujeito de direito que presta serviços de natureza contínua ao contratante, com ou sem pessoalidade. Aqui também está o erro. Não é com ou sem pessoalidade, é com pessoalidade, mediante salário e com subordinação. A gente viu que no artigo 3º da CLT está descrito o que é um empregado. Fala o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, é um requisito, o outro é pessoa física, a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Aí estão os requisitos, artigo 3º da CLT. Segunda questão, 3 segundos. A segunda questão fala o seguinte: a relação de trabalho constitui gênero, do qual a relação de emprego é espécie, considerando os requisitos legais previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que caracterizam a relação empregatícia, não integra tais requisitos. Então, ele quer aquele exceto, aquele não, aquele incorreto que a gente tem que marcar na hora da prova. E a resposta correta é a eventualidade na prestação de serviços. A gente sabe que o serviço ele tem que ser não eventual. Tem que ser não eventualidade. É uma característica. A letra A falava o seguinte: a subordinação jurídica do trabalhador, a gente sabe que isso daqui está correto, é um requisito. A letra B fala: a infungibilidade ou pessoalidade do trabalhador também é um requisito. A letra D, a onerosidade da relação contratual também é um requisito, isso que diferencia do trabalho voluntário. A letra E, a prestação do serviço por pessoa física ou natural, esse daqui também é um requisito. A gente viu esses requisitos no artigo 3º. E então fala o seguinte: a relação de emprego. A gente viu os requisitos: a subordinação jurídica, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física ou natural não pode ser pessoa jurídica, somente pessoa física. A terceira, 3 segundos para vocês pausarem e tentarem responder. A terceira fala o seguinte: em relação à figura jurídica do empregado, conforme a definição legal prevista na CLT, assinale a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra
E. O elemento fundamental que distingue o empregado do empregador é a subordinação jurídica. Por acaso eu deixei aqui em negrito, né? Subordinação jurídica. A letra A falava o seguinte, ou ele fala sobre o empregado, né? Pode ser pessoa física ou jurídica. Errado. Não pode ser pessoa jurídica. Tem que ser sempre pessoa física. A letra B fala o seguinte, é indispensável que o empregado preste serviços nas dependências do empregador. Não é indispensável. Pode ser o teletrabalho também, é uma possibilidade, tá tudo certo. A letra B está errada por causa disso. A letra C fala o seguinte, a exclusividade na prestação dos serviços é um requisito essencial para a caracterização da relação de emprego. Não. Exclusividade não é um requisito, a gente viu isso. O estagiário que recebe bolsa de estudos, paga em dinheiro pelo contratante, será necessariamente considerado empregado. Não, a gente viu que estagiário é uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego. A subordinação, que é a resposta correta, a gente viu que é o requisito mais importante da relação de emprego. A subordinação é jurídica, não é subordinação econômica nem hierárquica. E a gente viu que decorre das regras do contrato de trabalho e no teletrabalho também há subordinação. É a principal diferença do trabalhador autônomo entre o empregado e o trabalhador autônomo é a subordinação jurídica. Questão 4, 3 segundos. A questão 4 fala o seguinte, Thales prestou serviços à empresa Celestial Produções pelo período de 10 meses. Para que se configure o vínculo empregatício, isto é, a relação de emprego entre as partes, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos. Então aqui ele está pedindo quais são os requisitos. A resposta correta a gente vai ver que é a letra D, pessoalidade na prestação dos serviços, de acordo com o artigo 3º, subordinação jurídica, não eventualidade e onerosidade. A letra A dizia o seguinte, boa-fé contratual, isso daqui não é um requisito de acordo com o artigo 3º da CLT. A letra B falava o seguinte, a exclusividade também não é um requisito. A letra C falava subordinação é um requisito sim. Impressibilidade não tem nada a ver. Indisponibilidade não tem nada a ver. A letra C está quase toda errada. A letra E falava o seguinte, subordinação econômica não é um requisito. A gente viu que a subordinação é jurídica. Então, a relação de emprego, os requisitos que a gente já viu, só para a gente rever, subordinação jurídica, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física ou natural, jamais pessoa jurídica. A letra 5, 3 segundos. A questão 5 fala o seguinte, entidade beneficente sem finalidade lucrativa pode ser empregadora. Isso é certo ou errado? E está correto. A gente já viu que, de acordo com o artigo 2º, no parágrafo 1º da CLT, fala o seguinte, equipara-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então aqui são as pessoas equiparadas ao empregador. A gente vai ver quando estiver falando sobre o empregador, que por acaso é o próximo capítulo, a próxima aula, nós já vamos falar sobre o empregador, que são os equiparados ao empregador. Então isso daqui está correto. Questão 6, 3 segundos. A questão 6 fala o seguinte, quanto aos institutos jurídicos denominados relação de trabalho e relação de emprego, assinale a alternativa correta. Ele quer saber o que se relaciona com essas duas. E a resposta correta é a letra A. A relação de emprego constitui espécie, relação de emprego é espécie, do gênero relação de trabalho. Então, o gênero é a relação de trabalho e a espécie é a relação de emprego. A letra B fala o seguinte,
possuem características idênticas? Não, não são idênticas. A relação de emprego a gente viu que tem requisitos próprios. A alternativa C fala o seguinte: a relação de trabalho é modalidade derivada da relação de emprego. Não, isso aqui é o contrário. A relação de emprego, que é uma espécie do gênero relação de trabalho. A letra D fala o seguinte: inexiste relação de trabalho quando não estiver configurada a relação de emprego. Na verdade, existe sim, porque pode ter relação de trabalho autônomo, relação de trabalho avulso, independente de ser relação de emprego, pode ter relação de trabalho sim. A letra E fala o seguinte: são institutos independentes, sem qualquer vínculo entre si. Eles têm vínculo sim, porque a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho. A gente viu que a relação de trabalho é o gênero, do qual constitui a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho avulso, de trabalho voluntário, do estagiário e do empregado. Vamos para a questão 7, 3 segundos. A questão 7 fala o seguinte: é correto afirmar que a relação de trabalho distingue-se da relação de emprego, sendo aquela que ele está falando, a relação de trabalho, mais ampla e abrangendo esta última, a relação de emprego, certo? A consolidação das leis do trabalho CLT estabelece os elementos caracterizadores da relação de emprego, não estando entre eles. Então, ele quer saber aquele exceto a incorreta. Então, a resposta é: a exclusividade na prestação dos serviços não é um requisito. A letra A fala o seguinte: a subordinação jurídica é sim um requisito. A letra B: a pessoalidade na prestação dos serviços é sim um requisito. A letra D: a onerosidade é sim um requisito, de acordo com o artigo 3º da CLT. A letra E fala a não eventualidade do trabalho. Esse daqui também é um requisito, é a habitualidade. A gente já viu que a relação de emprego, ela tem os requisitos subordinação jurídica, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física ou natural. E a exclusividade e a alteridade que a gente viu não são reconhecidos pela maioria da doutrina como requisito. E aqui que está falando, por isso que a gente pegou a alternativa certa, é a C, a exclusividade na prestação dos serviços. A questão 8, 3 segundos. E a questão 8 fala o seguinte: na definição legal de empregado, conforme a consolidação das leis do trabalho CLT, constitui requisito. Então, ele quer saber qual é o requisito. E a resposta certa é a onerosidade na prestação dos serviços. A letra A falava o seguinte: o trabalho de natureza eventual não é eventual. Tem que ser habitualidade, não eventual. A letra B fala o seguinte: a prestação de serviço por pessoa física ou jurídica não pode ser pessoa jurídica, tem que ser sempre pessoa física. A letra D: a exclusividade no trabalho não é requisito, a exclusividade. A letra E fala o seguinte: a assunção proporcional dos riscos da atividade. Não. O empregado, ele não assume nenhum risco. Quem assume os riscos, a alteridade, é o empregador. A gente vai ver isso no próximo capítulo, nas próximas aulas, quando a gente estiver falando sobre empregador. Então, a gente viu que a relação de emprego, a gente já viu, mas não custa repetir. Os requisitos: subordinação, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física ou pessoa natural. A gente viu que exclusividade e alteridade não são reconhecidos pela maioria da doutrina como requisitos. A 9 é um pouco maior aqui. 3 segundos para vocês. A questão 9 fala o seguinte: Cícero é policial militar e cumpre a escala 12/36 em seu batalhão. Durante os períodos de folga, aqui está um pouco apagado, né? Mas está escrito presta serviços como segurança de um supermercado. A gente vê isso todos os dias, né? Recebendo ordens diretas do gerente, recebendo valor fixo mensal e sem possibilidade de se fazer substituir no exercício das atividades.
Nessa situação, de acordo com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, TST, é correto afirmar que, e a resposta correta é a letra A, Cícero poderá ter o vínculo de empregado reconhecido, desde que presente os requisitos legais, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Então, ainda que ele possa ter uma eventual penalidade, se tiver prevista lá no Estatuto, vai ser reconhecido o vínculo empregatício se tiver presente os requisitos de trabalho, aqueles requisitos que a gente viu. A letra B falava o seguinte: haverá a imediata exoneração de Cícero de suas funções como policial militar. Nada a ver, tem que ver quais são as penalidades que o Estatuto prevê para esse tipo de comportamento. A alternativa C fala o seguinte: Cícero não poderá ter o vínculo empregatício reconhecido, ainda que presente os requisitos legais. Errado, ele poderá ter, sim, se tiver preenchido os requisitos legais, ele será reconhecido como empregado. A letra D fala o seguinte: trata-se de trabalho proibido. Não é trabalho proibido, pode acontecer sim, por aqui a gente para. A letra E fala o seguinte: Cícero poderá ter o vínculo de emprego reconhecido, desde que presente os requisitos legais, ficando a administração pública impedida de aplicar. Não, a administração pública não fica impedida de aplicar penalidades disciplinares. Pode ser que, apesar do vínculo ser reconhecido, Cícero ele tem algumas penalidades. Isso vai caber a cada estatuto de cada polícia militar. Então, a súmula 386 do TST ela fala o seguinte: preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, aqueles que a gente viu, é legítimo o reconhecimento, então ele fala que é legítimo, o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Então, essa é a resposta da questão 9. Vamos para a 10ª. E a 10ª fala o seguinte: requisito essencial previsto em lei para a caracterização da relação de emprego e que não é exigido em toda relação de trabalho é... A gente já viu, já falamos sobre isso daqui, que a subordinação jurídica é o principal elemento que caracteriza a relação de emprego. A A falava exclusividade, não é um requisito. A B falava ausência de onerosidade, tem que ter onerosidade. A D falava a boa-fé contratual objetiva. Isso daqui não tem nada a ver quando a gente está falando dos requisitos da relação de emprego. A E fala a autonomia privada coletiva, também não tem nada a ver. A gente viu que a subordinação, já vimos isso aqui, é o requisito mais importante. A subordinação é jurídica, não é econômica, não é hierárquica. Então ela decorre das regras do contrato de trabalho. E no teletrabalho também há subordinação. A principal diferença do trabalho autônomo para a relação de emprego para o empregado é a subordinação jurídica. Na próxima aula nós vamos falar sobre empregado e depois nós vamos responder mais questões quando a gente falar sobre, na verdade vamos falar sobre empregador e vamos responder questões sobre o empregador e tudo relacionado a ele.